Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 2. Vamos ler até o versículo 10. Nos diz a palavra do Senhor: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E este, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com ele, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso mesmo eu não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Amém? Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra, deixamos que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, nós somos chamados à atenção para entender grandes princípios que são fundamentais na nossa vida. Quando nós vemos passagens nas quais Cristo Jesus é retratado, nós vemos quão grande foi o amor desse homem, quão grande foi a graça do Senhor, a misericórdia de Deus para com aqueles que se achegavam a Ele. Nós vemos que o Senhor Jesus a todos tratava de uma forma muito especial, que Jesus a todos demonstrava amor. Não importava se era amigo, se era inimigo, a forma de tratamento de Cristo Jesus era única, uma só forma de tratamento. Isto quer dizer, irmãos, que o amor que Cristo Jesus tinha para com a humanidade independia de situação financeira, independia da situação religiosa, e dependia de outros fatores que possam ser apresentados. O que realmente movia o coração do Senhor era a graça de Deus que o levava a amar o próximo como a si mesmo. E essa foi a orientação que Cristo Jesus deixou para nós, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós entendemos essas verdades de Cristo Jesus, quando nós compreendemos que o Senhor é o mesmo, é o imutável, é o Deus soberano, o Deus de todo sempre, de eternidade a eternidade, esse é o Todo-Poderoso, nós veremos, irmãos, que temos alguém que nos ama, que quer restaurar nossa vida, mudar nossa sorte, nos dá uma nova existência, nos dá novos projetos, novos princípios, novos planos, enfim, quer mudar por completo a nossa existência, mas o que falta nas nossas vidas, irmãos, o que falta para que nós possamos alcançar essa graça imutável de Cristo é nos achegarmos a Ele. Quando nós lemos os relatos bíblicos a respeito da ação de Cristo, vemos que praticamente todos que se achegaram a Ele, e aqueles que se achegaram a Ele com seus corações abertos, foram agraciados com as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós fazemos um paralelo com nossos dias e nos perguntamos: por quê? Por que hoje aparentemente é difícil? Por que hoje aparentemente nós não recebemos de Deus as bênçãos? Por que eu me achego diante do Senhor e mesmo assim eu não recebo a graça do Senhor? Eu não recebo o agir de Deus? Eu não recebo o milagre do Senhor? Será que Deus mudou? Será que Deus mudou? O que é que está diferente? O que é que está errado?
Eu quero falar para você, meu amado que me ouve. Infelizmente, o que está errado é a nossa vida, é a nossa forma de viver, é a nossa forma de crer. Nós precisamos entender que o nosso crer, ele precisa ser límpido, claro, sem nenhuma perturbação, sem nenhuma interferência externa. Nós precisamos crer, como diz o próprio Cristo, como crianças. Como crianças. Sermos iguais a crianças para que, através dessa mentalidade, dessa forma de pensar tão simples, nós possamos receber de Deus aquilo que Ele tem reservado para nós. Muitas vezes, irmãos, nós nos achegamos ao Senhor, mas já nos achegamos a Deus com um tanto de São os preconceitos, as ideias pré-concebidas, entre outras coisas, que não permite que a graça do Senhor se manifeste na nossa vida. Já notou isto? Quantas vezes você vai orar e você pensa, poxa, mas eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou obreiro, eu não sou diácono ou presbítero. Que autoridade tenho para receber de Deus a bênção? Eu tenho que sair do meu lugar e ir até o sacerdote. Eu tenho que sair do meu lugar e ir até alguém que tem uma bênção. Olha só como nós nos portamos, irmãos. Geralmente é assim que nós agimos. Nós não conseguimos nos ver em condições de sacerdotes que somos, com acesso direto ao trono de Deus, mas queremos buscar em alguém que nós achamos, entendemos que tem esse acesso para que Ele interceda em nosso favor e assim sejamos agraciados. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina, não é desta forma. Não é assim que a palavra ensina. Quando nós lemos esse texto, o texto citado de Lucas capítulo 7, versículo 2 e seguintes, nós vemos que o centurião, um comandante, uma pessoa influente, importante, que havia aceitado a Cristo Jesus, que inclusive havia construído uma sinagoga, uma igreja, para que o povo ali pudesse congregar, pudesse louvar o Todo-Poderoso, nós vemos que esse homem encontrava-se numa situação em que a enfermidade havia adentrado a sua casa. A enfermidade havia tocado na vida de um dos seus servos. Com certeza era alguém importante, alguém querido pela família desse centurião, a ponto de ele se comover e querer que esse homem fosse restaurado por completo. A Bíblia não fala qual era a enfermidade, se era grave, se era simples, se era uma gripe ou uma lepra. Certamente não era uma lepra porque estava na casa do centurião, mas com certeza era uma enfermidade, não é? Ele estava ali enfermo. Mas veja, irmãos, quando ele ficou sabendo que Jesus estava próximo, ele sentiu-se pequeno, irmãos, sentiu-se pequeno, humilde demais para ter acesso ao nome santo de Deus, à presença do Senhor. Eu quero falar que essa foi uma atitude errada desse centurião. Foi uma atitude errada, porque o Senhor não faz esse tipo de acepção. Nós podemos nos achegar a Ele, e o Senhor há de nos receber. Mas o centurião achou por bem enviar um emissário até Cristo Jesus. Falou para seu servo, vá até Jesus, procure Jesus, fale de mim para Jesus. E fale do meu servo, fale do teu colega de trabalho, diga para Jesus que este precisa de restauração, que esse precisa de uma mudança, de uma cura. E este servo foi até o encontro de Jesus, e esse teve condições de chegar até Cristo Jesus e expôs ali a situação. Colocou diante de Cristo Jesus o anseio do seu Senhor, expôs ali a situação e Jesus comoveu-se com tudo isso. Nós precisamos, amados, mesmo que nós não nos achemos como esse centurião, dignos de estar na presença do Senhor, mas nós precisamos ir até Cristo Jesus. Amados, para irmos até Cristo Jesus, você precisa sair do teu lugar. Você tem que buscar o socorro. Você tem que ir em busca daquele que pode lhe dar o socorro. E quem pode lhe dar o socorro é
Cristo Jesus. Cristo Jesus. Antes de nós buscarmos o socorro no homem, antes de buscarmos o socorro na medicina, antes de buscarmos o socorro nos sacerdotes, você precisa se colocar diante de Deus. É você, meu irmão, é você com Deus, é ali, é aquele papo seu com o Senhor, é você conversando com Deus, é você expondo a tua vida para o Senhor, é você buscando de Deus a direção. É assim que deve ser o nosso portar, é assim que deve ser, meu irmão. Eu preciso sair do meu lugar e ir até o encontro de Cristo Jesus. Eu preciso sair da minha casa e ir até o encontro do Senhor. Eu preciso ir em busca do socorro. Eu preciso ir em busca do socorro. Outra situação que nós temos observado na vida daqueles que precisam do socorro de Cristo, irmãos, é que desejam receber a graça do Senhor de qualquer forma. As pessoas estão carentes, as pessoas estão necessitadas da mão abençoadora, da mão que restaura a saúde, da mão que edifica a vida, mas querem receber nas suas vidas a bênção do Senhor, mas não querem abdicar as suas velhas práticas. Estão mergulhados no pecado, vivendo a carne, curtindo tudo aquilo que não presta. É assim, irmãos, é assim que muitas vezes temos visto e nós mesmos temos vivido e queremos receber de Deus a bênção. É impossível, meu querido. É por isso que muitas vezes a palavra não funciona na tua vida. É por isso que a palavra de Deus não funciona e você olha e você se questiona e diz: eu acho que mudou, eu acho que Deus não atende mais, eu acho que o Senhor não cura mais, porque eu clamei, eu fui até a presença do Senhor, mas o Senhor não me ouviu, o Senhor não moveu em meu favor. Mas eu quero dizer que é preciso, amado, é preciso, querido, é preciso ser como criança, é preciso ser como criança, ter um coração puro, um coração reto e, acima de tudo, uma vida totalmente aberta ao mover do Espírito Santo de Deus. Se você não se colocar como uma criança, se você não se colocar na mesma situação de pureza, impossível que a graça do Senhor se manifeste na tua vida. É preciso que você mude a tua forma de enxergar o agir de Deus. Olha, irmãos, para chegarmos diante do trono do Senhor, só com o coração puro, com a vida pura. Lembro-me do Antigo Testamento, das leituras do Antigo Testamento, onde o sacerdote, para adentrar o Santo dos Santos, ele se preparava por um período, ele passava um período separado, se preparando para ter acesso ao trono de Deus, que se manifestava dentro do templo, dentro do tabernáculo. E nós somos hoje o sacerdócio de Cristo Jesus. Somos sacerdócio, irmãos, mas queremos acessar o trono do Senhor da forma que nós estamos. Queremos ter acesso ao Santo dos Santos da forma que nós estamos. Não é assim que funciona. Nós precisamos mudar a nossa vida, mudar nosso ser, mudar o nosso ser, para que, quando nós buscarmos de Deus o socorro, tenhamos alguém que nos ouça e venha mover em nosso favor. Amados, no Novo Testamento nós encontramos uma recomendação de Cristo que ela é muito interessante. Sem santidade é impossível ver a Deus. Sede santos porque eu sou santo. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Enfim, entre outras recomendações, nós vemos, amados, que somos chamados para viver realmente diferente, uma vida diferente daquela que comumente vivemos, daquela que comumente temos visto em meio à sociedade, porque somos chamados para sermos separados. Essa separação é uma vida de santidade. Se nós não formos santos, irmãos, nós não vamos nos colocar na mesma sintonia com o Senhor. Não vamos nos colocar na mesma sintonia. E se nós não estivermos na mesma sintonia, nós não vamos conseguir
ter acesso ao Senhor, nem tampouco receber dele. É preciso estarmos ligados de uma forma direta com o Senhor, mas isso só acontece quando eu santifico a minha existência. E vale ressaltar que essa santificação não é uma santificação interesseira, tipo assim: Liz Oliveira, estou em jejum, estou indo para o monte, estou buscando Deus, tenho lido a Bíblia, tenho orado, Elias Oliveira, eu tenho santificado mesmo. Mas por que você está fazendo isso? Elias Oliveira, porque eu preciso de uma graça de Deus, eu preciso de uma bênção do Senhor, eu preciso que Deus me ajude, que Deus mova, que Deus abra uma porta de emprego, que Deus me dê um casamento, que Deus conserte minha família, que Deus mude a minha sorte, eu preciso... Não, irmãos, não funciona desse jeito. Nós não podemos esquecer que o Senhor te conhece. O Senhor te conhece. E o Senhor sabe o que é que motiva o teu agir, quais são os interesses que estão por trás da tua aparente santificação e busca pela presença de Deus. O Senhor sabe o que está por trás. E muitas vezes, irmãos, temos contemplado isso. Pessoas que estão aí ralando o joelho no chão, mas por situações momentâneas, situações momentâneas, só porque bateu o interesse no coração, bateu o interesse, lembrou-se de Deus para Deus ouvir, eu vou de joelho. Não funciona dessa forma, povo do Senhor. É por isso que muitos não recebem o que pedem, é por isso que muitos não são agraciados com a mão abençoadora de Deus, é porque pedem errado, porque tentam enganar o Senhor, tentam agradar a Deus, e Deus não é garotinho de feira para ser agradado com balas. Não, Deus não é dessa forma. Deus não é ser humano para aceitar esse tipo de agrado. Não, Deus conhece o teu coração. Ele conhece as tuas entranhas, as tuas profundezas. Ele sabe o que passa lá onde você não sabe que existe. Lá no mais profundo do teu ser. Deus sabe o que passa lá dentro. E muitas vezes você não recebe a bênção do Senhor porque você está com um jogo de interesse. Mas eu quero dizer para você, é preciso ler a Bíblia? Sim, tem que ler a palavra, tem que comer a palavra, tem que orar, tem que jejuar, tem que ir para o monte, tem que buscar, tem que estar em comunhão, tem que estar em comunhão, tem que estar em comunhão. Está em comunhão sempre. Tem que estar em comunhão, não movido por o interesse, mas sim porque o amor de Cristo Jesus entrou no teu coração e essa reciprocidade deve existir. Você precisa amar a Cristo acima de todas as coisas. É o amor a Cristo que te leva a ser santo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. É o amor do Senhor, é o amor pelo Senhor que te faz viver esta verdade. E quando você ama o Senhor, você vai agradá-lo. Porque nisto reside o amor, que é agradar a Deus, é satisfazer aquele que nos comprou a preço de sangue. E quando você realmente tem uma vida histórica, na tua vida há um histórico de comunhão com Deus, na tua vida há um histórico de anos de comunhão com o Senhor. Quando você se achega ao Todo-Poderoso, quando você vai buscar o socorro, o Senhor está pronto para te abençoar e para te dá aquilo que você deseja, a restauração que você necessita para a tua vida. Assim foi com esse centurião, irmãos. Era um homem que não se achava digno de estar na presença do Senhor. Mandou um dos seus servos, mas ele não viveu a santidade momentânea. Ele com certeza tinha um histórico de comunhão com o Senhor, um histórico de vida com Deus. Era um homem que estava de bem com o Senhor, que até mesmo havia construído uma sinagoga, edificado uma sinagoga para que o povo ali pudesse congregar. Então o Senhor com certeza viu não só este momento da necessidade, mas o Senhor olhou todo um histórico de vida desta pessoa e a graça do Senhor foi para com ele. Como está a tua vida? Você tem vivido momentos?
Só quando a coisa aperta, fica difícil, você corre para o Senhor, as coisas melhoram um pouco, você também deixa Deus, você está ali firme e forte, jejum, oração. Quando as coisas entram no equilíbrio, você não mais ora, não mais jejua, não mais lê a palavra, enfim, você entra num relax total com relação às coisas de Deus. Quero falar para você que falta-lhe conhecer Deus verdadeiramente, falta-lhe amar o Senhor verdadeiramente, falta-lhe ter comunhão com o Senhor, falta-lhe ter uma vida reta, justa, cheia da graça do Todo-Poderoso. Nunca esqueça disso, irmãos. É preciso que nós venhamos buscar Deus continuamente. A nossa vida precisa ser entregue para que não mais eu viva, mas para que Cristo Jesus viva em mim. Amém? Quando nós lemos ainda Lucas capítulo 7, o versículo 6, então Jesus foi com ele, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres na minha casa. Amém? Irmãos, isso aqui é um exemplo de humildade. E esse tipo de humildade só existe nos corações que conhecem verdadeiramente a Deus. Essa humildade real, verdadeira, só existe nos corações que conhecem ao Senhor. Esse homem, mesmo tendo um histórico diante da sociedade de andar com Deus, de viver Deus, mesmo assim, ele achava-se, primeiro, indigno de chegar-se diante do Senhor. Segundo, indigno de receber Deus na sua casa. Segundo, indigno de receber Deus na sua casa. E quando nós olhamos, nós vemos, irmãos, que hoje as pessoas se acham maiores do que Deus, maiores do que o Senhor. Nós temos visto pastores, temos visto sacerdotes, temos visto um sacerdócio que se acham com autoridade para mandar no Todo-Poderoso. Nós temos visto que as pessoas perderam a humildade, não são mais humildes, mas são autoritárias, acham que pode mandar no Senhor. Este homem, o centurião, ele poderia fazer como é comum nas igrejas hoje e determinar. Eu determino, Jesus, que tu entres na minha casa e cure o meu servo. Eu determino, Jesus. Esse homem talvez poderia falar desta forma, porque hoje nós vemos assim nas igrejas. É um povo corajoso, o povo de hoje. Mas é uma coragem para a morte. É uma coragem que os faz entender que são mais poderosos, que são mais importantes, que são, têm mais poder do que o próprio Deus, a ponto de determinar. Assim também esse centurião poderia ter feito: eu determino Jesus. Não, amados, essa não foi a ação de um homem que tinha o Espírito de Deus no coração. Essa não foi a ação de um homem que amou o Senhor. Essa não foi a ação de um homem que cria que Deus poderia curar o seu servo. Essa não foi a ação de um homem que tinha convicção que Jesus era o Filho de Deus, mas ele disse: não, deixa Jesus, porque eu não sou digno que tu entres na minha casa, não sou dignos. Irmãos, eu preciso reconhecer meu estado. Você que me ouve precisa reconhecer teu estado deplorável de ser humano. Um estado deplorável de ser humano, um estado lastimável, num corpo que é muitas vezes movido pelo pecado. Nós precisamos entender, irmãos, que nada somos, pequeninos, insignificantes. Precisamos entender essas verdades, irmãos, que nós não temos nem mesmo dignidades para estarmos diante do Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já haveríamos sido consumidos pelo fogo do Senhor. Mas a misericórdia de Deus, ela suporta a nossa pequenez, suporta a nossa situação lastimável, e nós precisamos entender isto, irmãos. E quando você achegar-se ao Senhor, vá com humildade.
Santifique primeiro a vida para adentrar a presença do Senhor. E isto 24 horas por dia, 7 dias por semana e vai por aí. Amém? Porque a tua vida precisa ser santa todos os dias da tua existência. Segundo, busque a humildade. Chegue ao Senhor. Fale com Deus. Clame. Peça. Peça para que o Senhor seja misericordioso para com tua vida. Clame para que Deus te abençoe, para que o Senhor estenda o seu braço em teu favor, o braço da restauração, o braço da bênção, o braço que vai te dar aquilo que você necessita. Mas não esqueça, é preciso que haja humildade, irmãos, humildade. E eu quero aconselhar você que me ouve, saia do barco da soberba. Saia desse barco miserável do orgulho. Saia desse barco miserável que congrega as pessoas que se acham no poder, na autoridade e no direito de ordenar ao Senhor. Saia desse barco. Esse barco vai naufragar. Esse barco vai afundar. Esse barco não tem futuro. Esse barco não vai chegar a nenhum porto. Esse barco vai naufragar em meio à viagem, porque é um barco que leva as pessoas no sentido contrário à vontade do Senhor, que rouba do Senhor a autoridade, que rouba do Senhor a soberania. São pessoas que não conheceram verdadeiramente a Deus, mas conhecem uma teologia, conhecem teses, conhece estudos, conhece entendimento de homens, mas não conhece a palavra, nem o Deus da palavra, não conhece o Senhor que fez os céus e a terra, não conhece o Senhor que morreu na cruz, não conhece Cristo Jesus que nos amou de uma forma intensa, poderosa, para que nós pudéssemos reconhecê-lo como Senhor e diante dele dobrar a nossa vida, entregar a nossa vida. Saia desse barco furado. Mas busque para a tua vida a humildade. Seja humilde. Esse centurião, mesmo sendo uma pessoa influente na sua sociedade, mesmo sendo uma pessoa que tinha influência diante das autoridades da sua época, mesmo assim, ele se achou um ninguém. Ele não se achou no direito de até mesmo ir à presença de Cristo e também de receber o Senhor na sua casa, mas ele mandou um emissário, mandou um servo para falar com Cristo Jesus. E falou para o Senhor, Cristo, eu sou indigno de recebê-lo na minha casa, sou indigno, fala daí mesmo, fala daí, porque eu sei, se tu falares, ordenares, o meu servo será curado. Amém? Isso é fé, irmãos, é coração reto, é coração puro. No versículo 9, Jesus falou o seguinte: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Eis aí, irmãos, a fé, ela precisa mover nosso coração de uma forma intensa, poderosa. Amém? Porque quando eu me coloco nessa busca pelo socorro de Cristo, quando eu entendo que nada sou, que dependo totalmente do Senhor, isso tudo é uma manifestação de fé, é uma manifestação daquilo que eu creio, é uma manifestação que eu creio na palavra de Deus que se revela a nós através do Espírito. Eu preciso crer no poder do Senhor, crer que a graça do Senhor é verdadeira, eu preciso crer que Deus pode mudar toda a sorte, mudar toda a situação. E quando eu busco do Senhor, e quando eu coloco minha vida diante do Deus Todo-Poderoso, quando eu creio, mas eu creio da forma correta, quando eu creio e vivo o meu crer, é preciso crer e viver o crer, é preciso crer é ter fé, e viver a fé de uma forma correta, de uma forma verdadeira. Aí sim, irmãos, eu estou apto a receber as bênçãos de Deus. Eu quero falar para você que tem buscado a bênção do Senhor. Será que está faltando alguma coisa na tua vida? Será que não está faltando uma comunhão verdadeira com o Pai? Será que a tua comunhão não é apenas momentânea? O Senhor sonda o teu coração.
Ele sabe quem é você. Será que você não tem buscado o Senhor apenas? Essa fé que te faz buscar, não é uma fé momentânea, uma fé em busca da restauração, uma fé em busca do milagre, uma fé em busca da bênção, apenas, unicamente, para que, após receber a bênção do Senhor, voltar às velhas práticas, aquela vidazinha simplesinha, aquela vida simplesinha, aquela vida de crente, crente comum, crente que vai à igreja e volta para casa, aquele marasmo, aquela coisa apática. Será que você não está se preparando para, depois de receber a bênção de Deus, voltar aos mesmos lugares onde estava antes? Olha, irmãos, o Senhor sabe. Você pode até enganar-se a si próprio, mas ao Senhor é impossível enganar. É impossível enganar a Deus. Eu quero falar para você que a fé que você tem nesse momento e que você busca de Deus a graça, ela precisa estar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, o resto da tua vida. É a mesma fé, ela precisa ser contínua, ela não pode falhar, ela não pode ser deixada de canto, estacionada até uma nova necessidade, não. Mas a fé que te faz hoje levantar, ela precisa ser assim, continuamente, uma fé ativa que te faz entender quem é Deus, te faz entender quem é Deus, o que é que Deus quer de você, como é que você deve agir diante do Senhor, como é que você deve colocar-se diante do Pai Eterno, como é que você deve viver essa fé diante do Senhor. Veja, irmãos, a humildade é necessária. É preciso sermos humildes e buscarmos de Deus a sua graça. No início da nossa palavra eu falei que vivemos dias complicados, dias difíceis, porque as pessoas vivem segundo os seus próprios interesses. As pessoas não estão mais interessadas em agradar a Deus, não estão mais interessadas em sujeitar-se ao Senhor, não querem ser mais como crianças puras. Não querem mais ter uma mente pura, mas querem viver segundo aquilo que conclui como correto. Eu falo para você que as nossas conclusões, elas são um caminho de morte, porque nós precisamos não concluir nada, mas viver o caminho que Jesus abriu para nós. Esta sim é a vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida, que você viva pelo caminho, que você ande pelo caminho, que você passe pela porta, que você seja e tenha a mente de Cristo Jesus na tua vida, e isto é, ser segundo Cristo, viver Cristo, amar Cristo, imitar Cristo e ser de Cristo continuamente. Coloque tua vida nas mãos do Senhor, coloca. Deposita a tua vida nas mãos do Senhor. Porque quando você vive desta forma, o Senhor sempre moverá em teu favor, te abençoará, ouvirá a tua oração, o teu clamor e estenderá a mão para te abençoar. Amém? Faça como esse centurião. Era uma pessoa importante diante da sua sociedade. Era uma pessoa importante da sua época. Mas ele sabia que Jesus era mais importante e ele não ousou tocar em Cristo Jesus, mas colocou-se no seu lugar como alguém humilde, como alguém que não era nada, necessitado da graça, da misericórdia do Todo-Poderoso. Ele recebeu a bênção que precisava. E nem precisou determinar nada. Apenas foi humilde e com seu coração cheio de fé. E Jesus olhou para ele e disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Certamente esse homem vivia a vontade do Senhor todos os momentos da sua existência. Eu preciso viver a vontade de Deus todos os momentos da minha existência. Você que me ouve tem a obrigação de viver a vontade de Deus todos os momentos da tua existência. E certamente o Senhor falará para Satanás: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O Senhor há de falar também a nosso respeito quando nós declaramos a nossa fé
e entregamos a nossa vida para o Todo-Poderoso. Busque do Senhor, mas busque segundo aquilo que a Bíblia coloca para nós. Busque do Senhor, mas primeiro entregue a tua vida para o Eterno. Seja do Senhor em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Nós precisamos viver Cristo Jesus. Nós precisamos viver Cristo Jesus a tempo e a fora de tempo. Ou seja, nos tempos bons, nos tempos difíceis, no meio da sociedade, dentro da nossa casa, em nosso trabalho, onde quer que você vá, tu precisas viver Cristo Jesus. A tua vida, ela não pode ser tipo camaleão, que se adequa às situações, não. A tua vida precisa ser uma só. É uma candeia acesa, é uma luz acesa, que onde quer que você esteja, ela continue acesa, manifestando quem tu és e a graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe a tua casa, abençoe a tua família, e que você seja da forma que o Deus quer, que você seja assim, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, cheio do Espírito de Deus, uma candeia acesa, que ande a iluminar os lugares onde você esteja. Que você seja o exemplo onde quer que você esteja. É que eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe.